Olá, gente. Estamos retomando, né, aqui a nossa roda de conversa e agora temos aqui o tema Formação Docente e os seus saberes na busca de práticas inclusivas e significativas. E quem vai mediar esse tema é a professora Isabelle Mororó e eu vou deixar agora a palavra com ela para que ela possa apresentar a Paula. Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos nesse sábado, né? Muito grata pela presença de vocês. Nesse primeiro momento eu vou estar só, né, voz, a Paula vai esperar um pouquinho e depois eu vou também traduzi-la, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Eu só estou sinalizando para ela compreender, tá bom? Eu sou a professora Isabelle Mororó, eu sou enfermeira formada pela Universidade Estadual do Ceará, e professora da Unicristos. Eu sou especialista em docência e ensino superior de Libras. Eu já venho há alguns anos estudando essa temática, né, sobre acessibilidade à pessoa surda, sobre o uso da língua de sinais, a Libras, para se comunicar com as pessoas surdas. Eu sou também intérprete de Libras e eu tenho essa experiência, né, nessa área de acessibilidade. E a nossa conversa de hoje, nessa roda de conversa, esse papo bacana que está tendo nesse sábado, vocês fiquem à vontade, em qualquer momento, suas dúvidas, perguntas ou experiências para compartilhar com a gente. E também de suma importância, hoje a convidada, né, é a Paula Caroline. Ela é surda, né, e ela é graduanda em psicologia bilíngue pela UFC, o Polo EAD, licenciatura. Ela é bolsista também numa escola aqui de Fortaleza, Aquarela. Ela tem contato com crianças ouvintes, né? E ela também é integrante da parte da diretoria da Associação de Surdos do Ceará, a ASSO. Ela fica ali na Avenida de Vila de Menezes. E ela também tem experiência no ensino da Libras, como L2, né, uma segunda língua, para as crianças ouvintes, desde bebezinho até ali a primeira infância, tá bom? Então, como eu falei novamente, esse primeiro momento eu vou estar conversando um pouco com vocês e posterior darei espaço para a Paula, que é tão importante também ter essa representatividade, que vocês conheçam, né? Ouçam as experiências de realmente uma pessoa surda, como é a vivência dela, foi que ela passou, como foi o estudo dela na escola regular, como é que está sendo a faculdade, se ela teve acessibilidade ou não. E antes de iniciarmos mesmo aqui a temática, eu gostaria de saber de vocês, né? Conhecer um pouco vocês. Vocês já tiveram ou têm contato com uma pessoa surda? Ou vocês já tiveram também contato com a Libras? Vocês conhecem a Libras? Ou já tiveram? Sim, que bacana. Algumas pessoas, né, disseram que tem contato. Bom dia, sejam bem-vindos. A Ana Rebeca também tem contato, né, que já vem desde a infância, que coisa boa. Que maravilha, objetivo de curso de informática básica. Algumas pessoas sim, né? Outras talvez não manifestaram, mas então vou, desde o básico, assim, tá trazendo para vocês sobre a língua, que é importante nós conversarmos, que muitas pessoas ainda não têm informações, né, em relação a Libras. Algumas pessoas ainda confundem, têm dúvida, né? Primeiro se é Libra ou se é Libras. Ai, que coisa maravilhosa. E isso, exatamente, nós temos o alfabeto manual, números, né? Tem um sinal. Essas curiosidades nós podemos estar conversando
Se deixar a gente, como assim, é um mundo de questões, é um mundo de conteúdo, quem conhece se encanta, gosta de aprender, é bacana, e na sua importância também social, né? Tanto que eu sempre costumo que em um momento ou outro vocês podem se deparar com uma pessoa surda, não somente na escola, como aluno, mas também fora da escola, encontrar na sociedade. E eu sempre falo de diminuir cada vez mais essa barreira, né? Essa distância que existe em dois mundos, porque são duas culturas diferentes. São pessoas que usam uma comunicação diferente, né? Uma linguística diferente. Então, há uma cultura diferente também. A gente fala da pessoa surda. Então, Libras é a língua brasileira de sinais. Ela é reconhecida como língua da comunidade surda do Brasil desde o ano de 2002. E através de um decreto, em 2005, esse decreto que estabeleceu os modos e meios como mais a Libras pode ser utilizada, né? É ele que fala que os cursos superiores de licenciatura devem ter a disciplina obrigatória da língua de sinais. Já os cursos da saúde, eu falo um pouquinho, né, que eu sou enfermeira, é ofertado de forma optativa, a não ser o curso de fonoaudiologia, aí ele deve ter de forma obrigatória. Ela é respaldada, então, quando a gente fala de Libras, né, a língua brasileira de sinais, ela é uma língua, tá? Se você for aprender Libras, é como se você fosse aprender um outro idioma, como o inglês, o francês, o espanhol. Ela tem a sua gramática própria, estrutura, sintaxe, tá bom? A pessoa, para se tornar fluente, ela leva alguns anos, né? Tanto de estudo e que é importante também contato com o surdo, que aí você desenvolve melhor, você se torna um fluente melhor. E o surdo, a pessoa surda, como a gente fala também, nós temos que conhecer tanto sobre a pessoa surda quanto a língua de sinais, né? A Libras. É importante, porque quando remeto a alunos da saúde, né, principalmente não ver ali o sujeito surdo só sua visão clínica, né? Ver aquela pessoa somente com a surdez, que é a perda auditiva, né? Profunda, bilateral, que é os dois ouvidos, ali tem aquela porcentagem. Nós não devemos ver a pessoa, né, o sujeito surdo que precisa curar a surdez, não. Ele tem essas suas necessidades auditivas, mas como outra pessoa também, ele vai ter outros tipos de necessidade. E na educação, quando a gente vê a barreira educacional, pois na educação, quando o aluno surdo vai para uma escola regular, ele vai num ambiente de maioria, num ambiente de ouvintes, né? Quando eu falo ouvinte, somos nós aqui, pessoas que ouvem, tá? E surdo é a pessoa que tem surdez. Já trago para vocês essa terminologia que vocês, inclusive, já podem ter visto, até mesmo nos meios de comunicação, em alguns outros locais, aquela palavrinha, aquele termo, algumas pessoas, inclusive, ainda usam, que é a palavra surdo-mudo, né? Alguém ainda já viu, ainda escuta as pessoas chamando surdo-mudo? Devido à informação cada vez mais está diminuindo, né? E esse é o nosso papel mesmo, de estar difundindo informações. Vamos apagar essa ideia, tá? Vamos chamar somente surdo, tá bom? Algumas pessoas ainda utilizam, mas é uma terminologia ainda um tanto quanto ultrapassada, e alguns se sentem ofendidos, porque eles não possuem problema aqui no aparelho, né? Nas cordas vocais. Não, emite sons. Alguns, desde criança, vão à terapia de voz, vão para a fonoaudiologia, então eles conseguem vocalizar, ou então falar. Se eles aprendem o português, conseguem falar algumas palavras. Então, eles possuem a surdez e não a mudez, certo? Então,
partir de hoje, vamos chamar somente de surdo. Alguns que percebem quando chamam surdo-mudo, eles se sentem ofendidos, né? Não é bacana. Então, quando nós vamos também para a visão antropológica, né, ver o sujeito como ali o indivíduo, o surdo, tem diferença entre surdo, deficiente auditivo, né? O surdo, nós digamos que eu posso estar falando assim por cima, mas a Paula vai se aprofundar um pouco mais, falar mais da experiência dela. O surdo, ele utiliza sim, né, a Libras, e ele está inserido na comunidade surda, na cultura surda. Já o deficiente auditivo, normalmente ele não está ali no mundo surdo, ele está mais presente no mundo ouvinte, porque ele ainda escuta, ele pode ter uma perda, mas ele ainda escuta, ele consegue fazer melhor ali a leitura labial, ou ele usa os aparelhos auditivos, ou ele passou por algum procedimento cirúrgico, utiliza, né, implante. Então, ele ainda consegue falar, assim, ouvir, e então ele vai estar mais nesse mundo. Já o surdo, não. O surdo, ele sempre vai estar presente mais na comunidade surda, que vai querer estar perto daqueles que eles conseguem se comunicar, estar inserido naqueles que eles conseguem ter uma troca, um convívio melhor, e maioria utilizando a língua de sinais. Há estudos, né, muito, aí que vai relatar sobre as identidades surdas, né, a identidade da pessoa surda, porque há várias. Existe o surdo que usa a língua de sinais, o surdo que só se comunica através de leitura labial, há surdo que ele gosta e se comunica com a Libras, há surdo que ele sabe Libras, mas não gosta. Há surdo, imagina aquele surdo lá do interior, que não teve ainda nem contato com a Libras, não aprendeu a Libras, como é que ele se comunica com o familiar dele, né? Então, há várias identidades surdas, certo? Então, como eu estava mencionando aqui rapidamente, ela é uma língua natural, que ela surgiu nas comunidades surdas, certo? É interessante que a pessoa surda, ela aprenda primeiro a língua de sinais, a Libras, e depois aprenda o português. Nem todo surdo consegue fazer leitura labial, né? Algumas pessoas acham que vai conseguir ali se comunicar através da língua, mas nem sempre, tá? Porque o surdo, primeiro, ele vai ter que aprender, ele vai ter que ter conhecimento do português para poder compreender ali a língua fonte que está sendo falada, né? E a Libras, quando eu falo sobre Libras, ela não é universal, né? A Libras, ela é a língua brasileira de sinais, e quando eu for, como os Estados Unidos, né, existe a língua americana de sinais, como de Paris, França, existe a língua francesa de sinais. Se eu, Isabelle, que sei Libras, vou conversar com um surdo estrangeiro, ou ele tem que aprender Libras, ou eu tenho que aprender a língua dele para poder se comunicar, tá bom? Então, a nossa palestra de hoje realmente é voltada em relação à parte de inclusão essa acessibilidade em relação à língua de sinais, a Libras e à pessoa surda, tá bom? Lembrando que o aluno surdo, normalmente, ou o professor, né? Existem as escolas bilíngues, a escola regular. Quando está na escola regular, provavelmente vai ter o auxílio ali do intérprete educacional. O intérprete educacional vai estar presente na sala de aula e ele vai estar interpretando tudo aquilo que o professor vai estar falando na sala de aula, né? Ele vai ter que ter alguns conhecimentos das matérias específicas para poder traduzir e interpretar da melhor forma, mas, no geral, ele é digamos que ele é um canal, ele vai pegar a mensagem ali que o professor tá realizando, ensinando, e passando para o aluno, e vice-versa, o que o aluno, né, as dúvidas dele, vai passar para ele, tá bom? Tem alguns colegas intérpretes educacionais que mencionam que algumas pessoas da escola acham que o intérprete é um responsável pelo aluno surdo. Não, ele é ali um trabalhador, um profissional, que o papel, a função dele é exatamente essa, um canal intermédio de comunicação, né? Um tradutor e intérprete. Então, sem mais delongas, que eu
eu acho muito importante dar representatividade, né, para a Paula, o espaço de fala dela. Se deixar, teria bastante assunto, mas eu prefiro que ela, né, agora inicie também com vocês. Fiquem à vontade. Se nós não respondermos agora, nós vamos juntando as perguntas e vamos dando retorno a vocês, tá bom? Então, eu vou, né, agora eu ficarei só na minha imagem, que eu vou estar traduzindo e interpretando a fala da Paula, tá bom? Em voz e a fala dela em Libras. Certo, ela está mencionando, bom dia a todos, eu vou somente aqui tentar compartilhar com vocês uma apresentação, tá bom? Só um instante. Olá, bom dia a todos. Eu quero primeiramente agradecer o convite de estar aqui, eu sou a Paula. Esse é o meu sinal, como uma colega falou anteriormente, né, que existe o sinal pessoal, é como ela é reconhecida na comunidade surda. Eu sou estudante de pedagogia bilíngue e eu trabalho, né, como professora infantil na escola Aquarela. Vou contar hoje para vocês um pouco da minha experiência de vida, né, desde a época escolar até agora. Será que eu tive muitas dificuldades? Será que foi desafiador? Como é que eu consegui galgar, alcançar alguns dessas conquistas e desafios, né? Primeiramente, eu vou falar para vocês sobre a minha experiência na escola inclusiva, né? A maioria, como é que eu estava nesse momento, na maioria das pessoas ouvintes. Vou relatar para você aqui dois caminhos, né, em relação à inclusão e à acessibilidade, que realmente é difícil, falta, tá? Às vezes é difícil ter a presença de intérprete no ambiente escolar. Por muitas vezes, dentro da escola regular, o professor não tem conhecimento sobre a língua de sinais, sobre a Libras. Nós encontramos, por vezes, dificuldade desde ali do momento da coordenação, devido à diferença linguística, né? Eu utilizo a língua e eles não têm conhecimento como é que eu me comunico. Eu encontrei, né, nessa minha trajetória, eu encontrei muitas barreiras, porque a maioria, quando vinham se comunicar comigo, era aqui no português, falando, e eu não entendia nada, não conseguia entender nada, o meu próprio professor na sala de aula, falava, eu me sentia tão angustiada por eu não conseguir entender, eu sentia a dificuldade, eu tentava perguntar a algum colega o que o meu professor estava falando, aí ele falava, não, ele está falando sobre algumas orientações, dicas da disciplina, e eu devo contar a vocês que eu me sentia como se fosse esquecida, porque ele estava utilizando ali, né, o português, mas a língua de sinais não tinha para ter acessibilidade a mim. Isso trazia, assim, uma angústia muito grande, né? Assim, a maioria dos alunos ouvintes conseguia, né, evolução, conseguia o caminho, e eu estava me sentindo atrasada no meu desenvolvimento educacional. Porque eu não estava conseguindo aprender, eu não estava conseguindo aprender da forma como os meus colegas ouvintes estavam conseguindo. Eu vi eles avançando a sérios, aprendendo os conteúdos, aprendendo mais disciplina, tirando notas boas nas provas, e eu não conseguia.
e eu não conseguia, era por falta de acessibilidade, né? O meu professor, ele não sabia língua de sinais na sala de aula, e na minha escola não tinha intérprete. Então, eu tinha essa dificuldade. Eu era a única surda da escola. Foi muito difícil para mim. Se vocês perguntarem a outras pessoas surdas também, que passaram por situações semelhantes, elas provavelmente falarão quase a mesma coisa. Falaram um pouco da dificuldade, né? É doloroso, é um certo tipo de sofrimento mesmo que a gente passa ali, que nós estamos ali na infância, criança, adolescência, na escola, e passa por essas situações. Eu, inclusive, torço, né, aqui no Brasil, nacionalmente, que tenha mais acessibilidade nas escolas, ou que o próprio professor tenha alguns conhecimentos, aprenda língua de sinais, para quando tem um contato com o surdo ele vai conseguir um desenvolvimento, uma aprendizagem melhor. Outra opinião minha, né, pensamento meu, é que seria muito interessante ter na educação básica uma disciplina de Libras, para que desde criança eles possam ter contato ou conhecimento em relação à língua de sinais, que assim vai melhorar a comunicação entre ouvintes e surdos. Saber de algumas estratégias, alguns métodos, né, para que tenha esse contato. Eu torço bastante em relação a isso. Devido a essa, né, eu estou contando para vocês essa minha experiência, inclusive, devido a isso que eu relatei para vocês, né, que foi difícil, eu tive muitos momentos que eu tive vontade de desistir, de deixar a escola, pelas dificuldades, pelas barreiras comunicacionais, educacionais, que eu não estava conseguindo aprender. Então, através dessa minha experiência, eu até torço e incentivo que as pessoas aprendam, porque o surdo tem direito, né, a uma comunicação efetiva. Eu sei que tem alguns professores que buscam aprender, inserir o seu aluno surdo quando tem contato. Todos são capazes de aprender a Libras para ter um desenvolvimento de comunicação. E assim melhorar, ter uma melhoria, né, dessa parte da inclusão e acessibilidade, tá? Outro tema que eu trago para vocês é o aluno surdo, né? Ele tem direito a ter um intérprete na escola. Eu trago aí, ó, se o professor souber a língua de sinais, fantástico. É maravilhoso. A comunicação flui entre ele e o aluno, mas se ele não souber, né? Se o professor ali não souber, e o professor vai estar lá se comunicando com o português de forma vocalizada, precisa ter o intérprete na sala de aula, porque ele vai ser esse intermédio na comunicação. E o surdo, ele vai conseguir ter um esclarecimento melhor das mensagens, do ensino que está sendo passado, né? É um direito do surdo, que vai facilitar realmente a comunicação, tá? Não tem como falar, porque nós temos capacidade de aprender, temos cognição, podemos aprender, ter conhecimento. O que tem de diferença é a comunicação. Quando tem a comunicação acessível, tem essas facilidades. Eu sei que há vários tipos de deficiência, né, que vocês podem se deparar com vários tipos de alunos com deficiência, e uma delas vocês podem encontrar até um aluno surdo.
Né? Imagina vocês se depararem com criança surda, saber do processo de aprendizagem dela. Será que é diferente do ouvinte? Ela é diferente do ouvinte. Vocês têm que ter uma noção de como lidar, né, dessas diferenças. Eu sei que tem um AEE, né? Existe a escola, né? Algumas estratégias alguns programas é o AEE, tem a escola bilíngue, e tem as escolas regulares. A pedagogia nesse desenvolvimento é bem importante, né? É nela principalmente a pedagogia bilíngue, nós aprendemos exatamente sobre a identidade surda, os tipos de pessoas surdas, nós abrimos o conhecimento em relação à organização de plano, atividades, em relação a ter o processo de ensino do aluno surdo. Então, quando eu trago para vocês, como é que é as estratégias em relação a pensar as disciplinas, a dinâmicas, em relação com um aluno, né, a criança surda. Tem que ter adaptações, é necessário. Por exemplo, né, vocês já pensaram que eu vou trabalhar com música? Como é que eu trabalho com música com uma criança surda? Eu vou trabalhar com filme, vídeos, e se tiver uma criança surda? Nós temos que aceitar que a comunicação dela é diferente, né? Ela utiliza a língua, nós temos que incentivá-la a conquistas, a conseguir força, determinação também, né? Ajuda. Eu, como estudante ainda, sou estudante, eu estou atualmente no meu curso de pedagogia bilíngue, eu tenho, né, contato com as crianças, e eu incentivo bastante elas que, né, assim, eu ensino sinais, eu ensino a Libras, mesmo nessa parte infantil, e eu sei que quando tem esse contato desde criança, o desenvolvimento dela vai ser maior. E eu sei que quando tem essas estratégias adequadas, a criança consegue um desenvolvimento em qualquer instituição, como eu mencionei anteriormente. Tanto pode ser na escola bilíngue, como na escola regular, ou com um programa com auxílio do AEE. Porque ela vai saber, né, quando a pessoa, o professor tem esse conhecimento, ela vai saber das diferenças e que tem que utilizar estratégias, modos diferentes digo diferente em relação ao que normalmente está habituado com a pessoa ouvinte, né? E a pedagogia é muito importante para o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento da criança. Só um instante, me desculpa um momento. Eu desculpo só um momento agora, rapidamente, já eu retorno. Retornando, né, desculpe. A troca de saberes, quando a gente principalmente está na escola, é diária, né? E o aprendizagem é constante. Então, quando a gente tem essa responsabilidade de estar incentivando, de estar ensinando, o surdo ou o ouvinte, né, ele vai ter conhecimento, vai ter as suas realizações. E quando a pessoa ouvinte, né, às vezes quando eu trago aqui a criança ouvinte também tem contato desde a infância, ela vai ter uma empatia maior, ela vai ter um conhecimento em relação à comunidade surda já desde ali, realmente vai crescendo com isso, não vai ser um tema desconhecido para ela. E talvez ela até procure contato com uma pessoa surda. Como eu mencionei anteriormente, eu acho muito importante se tivesse um curso, né? Que tanto a pessoa que procura aprender
curso de Libras, ou se estivesse dentro da escola, né, uma disciplina abordando a temática. Deixa eu só aqui perguntar a ela, só um instante. Não sei se ela está visualizando. Acho que só no final mesmo, tá? Que ela vai conseguir visualizar as perguntas. Pronto, aqui eu trago umas fotos para vocês, né, da minha época de escola, quando eu passei no Colégio Dom Pedro I, que ali faltava, né, intérprete de Libras. Ali era uma escola inclusiva, mas não tinha a presença, né, não tinha acessibilidade. Eu estava inserida, né, na maioria dos ouvintes. Né? Como eu mencionei para vocês, que faltava a comunicação, que o professor se comunicava comigo através da fala. Foi aí que também, acho que devido a isso, talvez foi que eu fui percebendo que não tinha, né, desde a secretaria, a diretoria, os coordenadores, nesse período, eu não tinha acessibilidade, eu tive que me esforçar bastante para estudar, foi assim, eu tive que buscar forças dentro de mim, foi um momento difícil, eu me sentia triste, vontade de continuar. Será que ela consegue me ver, Paula? Acho que ela não está visualizando. Não, porque ela compartilhou as telas, e quando compartilha as telas, aí ela não consegue visualizar o chat. E às vezes fica só a tela. Uhum. Acho que felizmente ela... Mas então, voltando aqui à fala dela, quando tiver um momento que ela visualize, a gente retorna as perguntas, tá? Agradeço a compreensão. Ela disse que chegou um momento que na escola ela teve que ir até a diretoria para pedir intérprete, né, acessibilidade a ela, porque não tinha, como ela se sentia prejudicada, ela foi em luta dos direitos dela. Então, a partir desse momento que ela entrou em contato, que ela pediu, reivindicou os direitos dela, ela conseguiu um intérprete na sala de aula. Então, vocês que forem, né, já dou aqui uma dica, né, quando vocês estiverem com um aluno surdo, e se na sala de aula não tiver intérprete, vocês não souberem Libras, saibam que o aluno surdo, ele tem direito a intérprete, tá? Então, porque senão ele não vai conseguir aprender da melhor forma, corretamente. Que o intérprete, ele vai ajudar isso, certo? No auxílio dele. Outro tema foi em relação à redação, né? Passando aqui rapidamente para vocês, foi do ano de 2017, foi o quê? Em 2017 foi um tema sobre os desafios da formação educacional dos surdos do Brasil. Gente, isso foi tão impactante, trouxe tanta importância, visibilidade. A maioria dos ouvintes, né, eu digo assim, nós, no geral, ficaram surpresos porque não tinha experiência com contato com a pessoa surda. Então, não saber, alguns dos alunos, na descrição da redação, falar sobre essa temática. Foi uma época que foi o meu Enem nesse período, e eu achei muito importante, porque era uma temática que eu tinha conhecimento, inclusive eu consegui passar no vestibular, né? Foi o ano que eu passei no vestibular, e eu fiquei muito feliz. Já imaginou eu, como aluna surda, numa escola regular, realizei vestibular, e eu passei, né, numa faculdade pública, realizo curso, pedagogia bilíngue hoje atualmente.
eu sou do interior, então foi também outras barreiras que eu tive que passar. E atualmente está em Fortaleza e está realizando a faculdade, isso me traz muito, eu digo, abrir a minha mente, reflexões, contato com mais pessoas, e eu sinto uma afinidade realmente em relação ao ensino infantil, a ter contato com as crianças. Aqui eu trago para vocês imagens do curso de pedagogia bilíngue. Tem presença, é acessível, os professores, professor surdo, professor ouvinte, se for ouvinte, sabem Libras, então ele realmente tem metodologias, métodos que se comunicam através da língua de sinais, todos os ambientes acessíveis, desde a coordenação de cursos, coordenadores, eles conseguem se comunicar com os alunos surdos, para que fique bem claro, quando o surdo, pelo menos o usuário de língua de sinais, de Libras, quando vai se comunicar com eles, a gente sabe que algumas pessoas usam a escrita, tenta realizar a leitura labial, mas o que fica mais confortável mesmo é utilizar a língua de sinais para se comunicar, certo? Em relação a Libras, né, existe a lei 10.436, que é de 24 de abril de 2002, ela traz, né, em relação ao direito, ela reconhece a língua como uma língua reconhecida de expressão e comunicação da comunidade surda. Ela trouxe esse reconhecimento, esse direito para as pessoas surdas. Tinha uma diferença antes desse reconhecimento da lei. Com ela houve melhorias. Ela obriga, né, exatamente que o professor tenha um certo conhecimento, por isso que existe, que tenha a disciplina dentro do curso de exterior, né, porque como vocês estão no conhecimento, a pessoa surda, ela tem os seus direitos, e ela tem o direito a essa comunicação, que ela pode talvez não encontrar, mas quando vocês saibam que ela tem esse dinheiro, vocês também lutam a favor através dessa inclusão. Então, as faculdades, as universidades, hospitais, né, em todos os ambientes, repartições públicas, precisam ter presença de alguém que saiba, né, se comunicar com o surdo. Então, isso é respaldado por lei, né? Porque eu trago para vocês, quando se formarem em pedagogia e quando vocês se depararem com um aluno surdo, eu sei que vai ter aquela surpresa de momentânea do início, mas quando vocês têm um conhecimento, vocês tiveram contato com a disciplina, vão ter ou terão, ou já tiveram, e vocês vão saber alguns conhecimentos para poder ter com esse aluno, né? Não vai ser algo assim, um susto, né? Não, nunca conheci ou não conheço. Não, vocês vão ter conhecimento, até mesmo porque vocês vão ter a disciplina e através dessa lei, né? Acho. Gente, a gente está quase finalizando, creio eu, e a gente rapidamente, sei que o tempo é curto, ela está trazendo agora, né, o ensino dela na aquarela, numa escola chamada Aquarela Espaço Infantil, e ela tem experiência, ela ensina Libras, né, ela como, né, surda, ela ensina Libras para crianças ouvintes, e é tão importante, é crucial, né, eu como surda, eu me comunico com Libras, e eu ensino Libras, né, já desde para as crianças, porque eu sei que através disso, elas vão aprender e poder ter contato, né, vão poder ter uma troca, mais conhecimento com o surdo, né, se elas tiverem contato. Se for uma situação que nós somos afastados, separados, né, ouvintes fica de um lado, surdos para o outro, como é que vai ter troca? Como é que vai ter uma situação de... Então, quando eu trago em relação a essa troca, é porque eu sei, né, que a criança ali, ouvinte, ela aprende o português primeiro, e eu tenho essa como função de estar trazendo conhecimento para ela, como uma segunda língua que seria a Libras, para ela conhecer, né?
é o que nós chamamos de L1, que é a primeira língua, que ela aprende o português, e depois seria o L2. E já com o surdo, ele aprende a primeira língua sendo a Libras, e a segunda língua dele acaba sendo o português. Então, ele vai aprender a segunda, né? O conhecimento que ele vai ter depois é a L2, né? Como segunda língua o português, né? Nós sabemos que o português é a língua oficial do Brasil, mas a Libras ela é reconhecida também como a comunidade surda, e é interessante que diminua essa distância entre os dois mundos, para que possa ter troca e mais contato. E quando a gente tem mais conhecimento da pessoa surda e da língua, nós sabemos sobre essas identidades, sobre a cultura, e isso diminui mais a distância. Aqui alguns registros meus com as crianças, né, realmente são, e elas têm capacidade, sim, já nessa idade de aprender, elas já têm contato com a pessoa, né, com o surdo, com a professora, e eu consigo me comunicar com elas, pode até ficar assim admiradas, mas como? Será que elas entendem, vão me entender? Sim, elas conseguem. E, sabe, e elas me respeitam como professora, me respeitam como pessoa surda, como eu também respeito elas como pessoas ouvintes, né, e crianças, e eu tento passar as metodologias de ensino, essa troca com elas, todos os dias ela tem o contato, e com isso elas vão aprendendo, né? Eu sei que cada um é diferente da outra, mas elas assimilam, elas sabem que, né, elas comunicam no português, mas elas percebem essa diferença, que minha comunicação é diferente, que não é igual a que ela está habituada, a minha é mais visual, né, que eu utilizo as mãos, e elas percebem isso, elas ficam atentas, elas veem, ficam curiosas com as imagens. Então, esse contato diário com ela, com essa troca, ela tem um desenvolvimento, uma evolução. Elas captam, assimilam de mim uma percepção e começam a aprender, sim, Libras. Já imaginou ela tendo esse contato desde criança e ela tem essa sensibilidade e eu sei que parte dela querer aprender mais sobre ou não, mas já imaginou no futuro, ela como adulto, outro profissional, ter várias pessoas, um policial que sabe Libras, um médico que sabe Libras, ou uma delas quer ser professora e já ali desde criança saber Libras. Como surdo também, eu tanto incentivo as crianças ouvintes a aprender Libras, como eu incentivo também crianças surdas, além de aprender Libras, também a aprender o português, né? Porque as duas aprendendo as duas línguas, podem se comunicar melhor. E aqui eu agradeço vocês esse momento. Daqui é uma foto, né, de todos os meus colegas, alunos do meu curso. Pronto, ó, tá vendo? Pronto, vou fazer agora algumas perguntas para ela, que foi mediante... Né, em relação se as tecnologias nesse momento se estão ajudando, não foi isso? Sim, a tecnologia ajuda bastante o aluno surdo. Tanto no utilizo das técnicas que vocês sabem, slides, o Word, porque nós podemos utilizar mais imagens, e a imagem para nós, o visual, é muito importante.
né? Nós utilizamos muito da criatividade, muito de imagens, principalmente com crianças, porque o surdo, ele é visual, então uma boa estratégia que pode estar utilizando é o visual, tanto você, eu sei que pode usar ali da escrita do português, mas se puder usar de imagens, né, imagem, é muito mais importante. Paula, nesse período agora de isolamento físico, né, que está sendo trabalhando com os alunos surdos, como é que está sendo? Nós utilizamos o quê? Muito das redes sociais, né, com vídeos. Né? Vocês sabem que nesse período agora teve bastante lives, bastante usos do Meet, do Zoom, né? E como é que faz em relação com o aluno surdo? Se no momento não tem um intérprete presente, às vezes nós solicitamos que seja gravado e depois traduzido, né, com o intérprete acessível para que a gente possa assistir. Certo? Outro que eu trago para vocês, o que foi que aconteceu? Às vezes a janelinha do intérprete muito pequenininha e a gente não estava conseguindo observar porque estava muito pequena. Isso, no início, foi uma dessas dificuldades, né? Quando eu estou falando aqui, voz, ouvinte, tranquilo, não precisa tanto da imagem, porque ele está escutando, mas para nós, quando é pequenininho, fica ruim, e a gente solicitava que as janelas de intérprete sejam maiores. Então, assim, no período da imagem aqui que a gente utiliza, para a gente consegue sair muito bem, né? Com a imagem, porque nós já somos acostumados. E a tecnologia ajuda bastante a internet, o acesso à internet, que fazer videochamada, né? Ao invés de mandar uma mensagem de texto ou ligar, nós fazemos videochamada. Mas o que é importante? É necessário o uso da Libras, da língua de sinais, para poder se comunicar. Acho que né, chegamos ao fim, teria bastante assunto. Paula, Isabelle, eu quero agradecer a Paula por estar aqui. Foi extremamente importante a fala da Paula e nos revelou uma coisa que a gente já deveria saber, né? Não é nem revelou, reforçou, né? Algo que a gente já precisava saber, conhecer e incentivar, né, nossos professores a conhecer um pouco mais dessa linguagem, da Libras, né? É extremamente importante, não só na educação, como foi dito aí, como a Paula falou, não só na educação, mas em todos os aspectos, né, sociais que a gente se depara, né? Eu agradeço demais a fala da Paula, a experiência que ela nos trouxe, a experiência dela enquanto aluna, mas enquanto docente, sim, porque ela é professora também, né? Ela está atuando como professora. A partir do momento que ela está ensinando essas crianças a essa linguagem, sim, ela é uma professora também, né? Já está atuando aí nesse processo de educar. E como é importante, né? Parabéns mesmo, eu quero agradecer à professora Isabelle por nos ter proporcionado esse momento, né, por ter chamado Paula e ter mostrado a experiência que ela tem, né, na educação, no modo geral, na educação dela, na educação que ela tem, que ela favorece as crianças lá da escola onde ela trabalha. De nada, parabéns por esse momento, um abraço a todos.
Também gostaria de agradecer a todos pela presença, tá? Muito obrigada. Espero que vocês tenham sentido um pouco realmente sensibilidade dessa importância. Quem tiver interesse, posteriormente, estamos à disposição. Muito obrigada, tá? Gente, chegamos ao final do nosso evento, né? A gente sabe que foi uma roda de conversa, foi em poucos momentos, né, em poucos minutos, a gente tentou conversar temas bem abrangentes, mas isso foi provocador porque é exatamente o primeiro momento que a gente faz no curso de pedagogia. Eu acredito que a gente vai, sim, poder proporcionar outros momentos, mas isso aí eu quero receber também retorno dos alunos, né? Se realmente foi interessante, se realmente a gente precisa promover mais esses momentos, né? Quero agradecer aqui todos os presentes, aos professores que nos ajudaram nesse momento de planejamento, de pensar junto, né? De buscar, pensar outros professores e convidados, né, para brilhantar o nosso momento. Então, quero agradecer mesmo a todos os presentes e fico muito feliz com a participação de vocês. Lógico que os temas precisavam de mais tempo para a gente conversar. Esse tema que a Paula trouxe é extremamente importante. Como disse a professora Andréia, é necessário, sim, trabalhar Libras na formação docente. Né? A gente pode não, como disse a professora Isabelle, em uma disciplina não dá para ver tudo, né, de Libras, mas a gente vai, sim, se adaptando ao contexto, entendendo, compreendendo a importância e tentando se aprofundar mais em cursos. Hoje em dia, nós temos cursos, como a própria Paula apresentou aí, cursos à distância, ela é aluna de um curso à distância, né? Então, sim, é possível sim, né? E eu fico muito feliz pela participação de todos vocês, agradeço mesmo. O link da frequência já foi disponibilizado aqui no chat, tá? E fico aí à disposição de vocês. Foi um abraço e até um outro momento. Tchau.